Antonella. Certo, então, bem-vindos, muito obrigada para quem está entrando no nosso webinar. Esse é o segundo do ciclo de webinars que a Verge está fazendo esse ano como parte do começo da safra, preparação para a safra. Então, semana passada fizemos um webinar com um especialista da AgroSure, representante da Topcon, no estado de São Paulo. Ele falou sobre sinais GPS. Para quem não assistiu, está no nosso canal do YouTube. Depois vamos deixar aqui no chat o link. Falamos bastantes coisas. E hoje vamos falar sobre. Vamos fazer três partes esse webinar de hoje. A primeira parte, o Gustavo Versiani, ele é da Virtuais. Ele vai falar sobre conectividade, sobre a solução que a Virtuais traz para conectar a fazenda. O João vai falar sobre o mercado brasileiro e as perspectivas que temos para essa safra 2025-2026. E depois eu vou mostrar para vocês como que é fácil fazer projetos de linhas no nosso Launchpad. Então, vou começar aqui com uma breve apresentação para vocês e depois já vou passar para Gustavo, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Estão vendo minha tela aí? Positivo, Antonella, positivo. Perfeito. Obrigada, João. Então, o nosso webinar hoje é como a conectividade somada ao planejamento de linhas pode impactar na sua produtividade. Um pouquinho de contexto para quem não conhece a nossa empresa, a Verge. Nós somos uma equipe, uma grande equipe de empreendedores, investidores, agricultores, desenvolvedores de software e cientistas de foguetes. É uma empresa do Canadá que está aqui no Brasil faz 3 anos. E o nosso propósito hoje é acelerar a transição para a agricultura autônoma. O nosso aplicativo, que eu vou mostrar para vocês lá pelo final desse webinar, permite que os produtores ou quem faz projetos de linhas como serviço possa criar os caminhos ideais para os equipamentos, certo? Então, diferentes tamanhos de equipamento, diferentes operações. Depois vamos ver isso um pouquinho mais em detalhe. Para apresentar para vocês, está conosco aqui, como parte da equipe do Brasil, o João Coelho, é o nosso gerente comercial. Ele é especialista em agricultura de precisão, é técnico em agricultura pela Fundação Shuji Nishimura de Tecnologia. Ele é formado em marketing pela Universidade Paulista. Tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas do agro e hoje é o nosso gerente comercial para a América Latina aqui na Verge. Eu faço parte também da equipe aqui no Brasil. A minha função hoje é o sucesso do cliente e o suporte técnico. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou formada na província de Buenos Aires. Eu já estou com 6 anos de experiência em projetos de linhas e hoje, como eu falei para vocês, estou na parte técnica de atendimento dos clientes e suporte. Então, a minha missão é auxiliar vocês, clientes, no uso do Launchpad do Brasil e da América Latina. Como eu passei para vocês, a nossa agenda de hoje vai começar o Gustavo da Virtuais falando sobre conectividade no campo. Depois vai o João falar sobre mercado atual e perspectivas para a safra 25-26. E eu vou fazer a parte final, descomplicando os projetos de linhas com o Launchpad. Então, Gustavo, se quiser começar aí, você pode compartilhar a sua tela. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aí da gente falar sobre o tema, né? É um tema que é, é primordial para a agricultura de precisão que a gente tanto fala, né? Tanta coisa conectada no campo a gente tem atualmente, mas não tem tanta conectividade para isso. Então a luta começa é, sem a arma principal, né? Vamos dizer assim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só quero, Antonella, me diz aí se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem aí, se tu tá, vai ver a Eu tela estou também. te ouvindo bem, sim. Tá, peraí, rapidão, só compartilhar aqui. Tá bom.
Vocês veem minha tela aí? Sim, Tá. perfeito. Pessoal, eu sou da Virtuais. A gente trabalha com algumas verticais de negócio. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui sobre a empresa, sobre as verticais que a Virtuais atua, né, no Brasil. E o lema da Virtuais é conectar pessoas, coisas e negócios. Então, a gente trabalha em cima desse lema em algumas verticais. Vou mostrar aqui um pouco da história da Virtuais, né? A Virtuais é uma empresa de 19 anos. Ano que vem ela completa 20 anos de idade aí. Começou em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Hoje a nossa sede principal é em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul também. A gente tem sede hoje em São Paulo, tem sede em Curitiba, onde fica todo o nosso time de engenharia. Eu fico aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a gente tem uma sede aqui, e a gente tem outra sede no Mato Grosso, região de Primavera do Leste. Só explicando um pouco para vocês, a Virtuais começou como um central de alarmes lá em 2006 e depois vem investindo bastante nessa questão de conectividade. Hoje a Virtuais, em 2004 2024 a gente se tornou uma MVNO Full, que traduzindo para o português, essa sigla vai significar uma operadora virtual. Então, hoje, até a dona da Virtuais fala isso, né? Tudo que é uma operadora que vocês conhecem aí das públicas, TIM, Vivo, a Claro faz, a Virtuais faz também, só que a gente é bem menor, com certeza, então a gente tem que fazer mais rápido e melhor, né? Então, esse é o nosso lema lá dentro. É, Passar para frente aqui, e como eu disse para vocês, a gente trabalha com algumas verticais, né, de atuação. Mobilidade e rastreamento é a maior vertical da empresa. É, então, a gente trabalha bastante com rastreio de veículos. Vou mostrar mais para frente um pouco sobre esse rastreamento, bem rápido aqui. A gente tem cidades inteligentes, então quando vocês param no semáforo ali, abre para um lado, fecha para outro, abre para pedestres, ou tem um outdoor gigante ali, digital, né? Tudo isso tem 4G envolvido, tem conectividade envolvida. A Virtuais atua também nisso. Quando eu entrei aqui, entrei faz 6, descobri que tudo realmente é conectado, tudo tem um porquê, né? E antes eu não via as coisas dessa maneira, sabe? E a vertical principal que a gente vai tratar aqui hoje, e é a vertical que eu trabalho, na Virtuais eu trabalho apenas na vertical de agronegócio. Então, aqui falando um pouco dos nossos números, né? Hoje a gente já tem mais de 220 mil hectares conectados no Brasil. A gente tem 1,5 milhão de dispositivos conectados, mais de 15 milhões de conexões diárias e assim por diante. Tem bastante coisa pensando em conectividade, pensando na Virtuais. Aqui alguns nossos parceiros e clientes. Então, você pode ver que as operadoras todas estão ali, elas são parceiras nossas nesse negócio, e bastante clientes nossos ali do agro, né? Você vê ali a Raizen, você vê a própria Jacto. A Jacto é um cliente nosso bem grande, a TOTS, que está bem, ela está em outros verticais, mas está no agro forte também. Aqui alguns outros clientes nossos, pensando principalmente em conectividade, pensando em rastreamento, e aqui é a Trimble, que vocês conhecem também. Passei dois aqui. Aqui eu vou começar falando das nossas soluções. O NEL é o nosso SIM card próprio, então muitas empresas têm se aderido ao nosso SIM card próprio. A própria Raizen ali, que eu falei para vocês um pouco atrás, ela tem o nosso SIM card, ela trabalha com equipamentos de empresa de telemetria, e coloca o nosso SIM card para conectar esse equipamento na rede. Inclusive, é um case de sucesso bem legal que a Raiz indica a gente para bastante gente aí sobre conectividade. E o nosso SIM card, a gente trabalha principalmente pensando em IoT, né, pensando em baixo tráfego, com baixo consumo de dados. Por exemplo, hoje uma telemetria, se eu citar uma aí, por exemplo, de Jacto, Nect, citar a Solifitec, durante um mês aí, geralmente essa telemetria vai gastar 20 megas, né, durante um mês. Então, é bem pouco e é isso que a gente é focado. A gente é focado nesse baixo tráfego aí. Claro que se o cliente precisa de 100 linhas, pensando em celulares mesmo, para pessoas, a gente vai ter esse alto tráfego também.
Aqui é a nossa plataforma. Eu coloquei ela na apresentação aqui, porque é a nossa plataforma de gestão. Então, nessa plataforma você consegue fazer tudo, né? Bloquear linhas, ter acesso ao consumo de linhas em relação à sua rede. Então, até sobre a rede privativa, que a gente vai falar um pouco mais adiante, você consegue ter um controle geral da sua rede ali. Qual dispositivo está gastando mais, qual pessoa está gastando mais. Com ela, você consegue visualizar o que está acontecendo em toda a sua operação ali, né? Então isso facilita bastante, porque a gente já viu o caso de operador da máquina pegar o SIM card que está no bordo ali e conectar no seu celular. Cara, o consumo, na hora que você abrir um vídeo do Instagram, por exemplo, esse consumo que era no máximo 20, 50 mega, ele já vai estourar. Então a gente consegue ver isso bem rápido com essa plataforma aqui. Aqui algumas funções que ela faz, né? Os nossos clientes, alguns vieram para a gente por conta dessa plataforma. O VI hoje é um produto dentro da Virtuais também, por conta dessa facilidade. Então, clientes como Raiz e Jacto, eles vieram para a gente até por conta dessa plataforma. Nela você vai ter gestão de fatura, gestão de conectividade, toda a gestão ali é aquilo que eu disse sobre o alerta. Você consegue sobre o consumo ali, né, de estourar o consumo. Você consegue ter alertas em relação a isso também. Então isso facilita muito, porque no dia a dia você está ali na luta de fazer a telemetria rodar, fazer a telemetria de pivô, parte climática, parte de GPS, tudo rodar na fazenda, e você não sabe o quanto está consumindo cada SIM card desse. E aí algum estoura, algum tá usando de outro, né? Que geralmente esse pessoal faz um plano compartilhado, quando estoura dos 50 mega de um lado, vai busca do outro lá, mas a gente consegue visualizar tudo isso. Aqui o nosso VirtuTrack, que a gente chama, nosso rastreador, o João até conhece bastante do nosso rastreador aqui, a gente usa ele com bastantes empresas e a gente está em algumas empresas do agro também. Um exemplo, um case que a gente tem é a Risa Sementes, que tem fazendas em Minas, na Bahia. Então, a gente usa principalmente ali, a gente usa principalmente porque é um custo muito barato, o nosso rastreador, relacionado a alguns rastreadores do mercado. E aí, com ele vai todo o pacote, né? A gente vai o nosso SIM card, vai a nossa plataforma também, e você consegue fazer todo o rastreamento da sua frota ali 24 horas. Aqui é o assunto principal que a gente vai falar aqui hoje, as nossas redes privativas, né? Então, o que faz as nossas redes privativas, né? Telemetria de máquinas, comunicação de celular também, sistema de irrigação, tudo isso que vocês veem de tecnologia na fazenda hoje, que é conectada, que consegue ser conectada por um SIM card. Geralmente, hoje, nas unidades, o pessoal tem feito redes LoRa, rede Zigbee, redes Wi-Fi, e a rede 4G, ela vem para substituir tudo isso, né? Ela vem para colocar todas essas tecnologias que a gente citou e que consegue conectar em cima de uma rede só, coloca em cima da rede 4G. É, mostrando um pouco mais aqui. Aqui é uma outro produto nosso que também é relacionado à rede privativa, né? Aqui é uma carretinha, inclusive a Jacto é um cliente nosso nessa carretinha. Aqui você vai levar essa carretinha para o campo, né? Vai pegar ela é móvel, então você vai levar ela para o campo, onde que está acontecendo a operação ali. Geralmente em usinas tem bastante área de sombra, então o pessoal pega essa carretinha, sobe esse mastro pode ir até 12 metros de altura, e aí vai ligar essa rede, conectar essa rede nas máquinas ali e a operação vai ficar online. E aí, após terminar por exemplo, o talhão 10 da fazenda ali, ele volta para o talhão 3 ou terminou a operação, recolhe. É uma carreta móvel que facilita bastante conectar a operação. Só que a gente sempre começa pensando na torre da fazenda ali. Então, vamos chutar que é uma fazenda de 5 ou de 10 mil hectares aí. A gente tem uma torre de 40, 50 metros ali na sede, a gente vai lá e coloca os rádios. A gente vai precisar de um link de internet, né? Esse link pode ser fibra, pode ser via rádio enlace, pode ser via satélite usando a Starlink, por exemplo. E a partir disso a gente vai propagar o 4G em toda a propriedade ali.
E aí a gente vai fazer o estudo de propagação e vai sugerir, é, falar, cara, com essa torre de 50 metros aqui, você vai cobrir 80% da sua área, vai cobrir 90%. Para você cobrir, fica no valor X. Para você cobrir os outros 10%, fica 2x, entendeu? Geralmente é isso que acontece. Para cobrir 90, 95% da área é um valor, e para cobrir esses 5% que falta é quase o dobro, porque geralmente é área de baixada. Aí entra a parte de topografia. Outra boa consideração a se fazer é o seguinte: a gente tem projetos no Piauí, por exemplo, ali, que tem a rede chega a 18 quilômetros de raio. Então a gente até fala assim, cara, pensando em raio, 20 quilômetros para trás não é limitante, o raio aí. O que limita vai ser sempre a topografia. Então, raio é uma distância, não é um problema para esse rádio de alcance. O que sempre vai limitar é visada para aquela área ali. Aqui eu já passei. Aqui é um exemplo, né, de uma fazenda conectada. É, Desculpa, Gustavo, te interromper, tem uma pergunta aqui do Igor. Ele pergunta tá. qual é o range dela. Qual é o quê? Range, O será... range o Ah, raio de cobertura. Tá, o raio de cobertura, né? Então, eu não sei se ficou claro para ele, mas a assim, o raio carretinha, ele fala. Da carretinha que da você... carretinha, né? Isso, Exato. A carretinha ela vai subir 12 metros. E, novamente, ela o que a gente tem visto, ela vai até 3 até 6 km. Depende muito da topografia ali. Talvez ela está num lugar um pouco mais alto e as áreas perto dela vai ser baixadas. Então, com isso facilita ela propagar um raio maior. Agora, Positivo. Ô, Gustavo, agora, oi, ô, pode Gustavo, falar. assim, contribuindo aí para a apresentação, Ok. a torre você comentou, né? Por conta da sua altura, você consegue um raio maior, então você consegue Exato. atingir uma distância maior. É claro que, como em outras, se você tiver ali alguns obstáculos, né? Alguma grande floresta ou alguma montanha, isso vai reduzir gradativamente aí a Exato. abrangência do sinal. A carretinha funciona da mesma forma, porém ela tem esse raio menor, né? Exato. É por conta de Então, altura em mesmo, áreas, né? por conta da altura, né? Então, Ex- a carretinha, ela vai trabalhar como se fosse uma repetidora, né? Então, você Isso. vai ter ali a conectividade, vamos colocar aí, que você esteja numa distância, vamos colocar que a carretinha esteja numa distância próxima a 20 quilômetros ou a 15 quilômetros da torre principal. Aí depois você consegue multiplicar isso mais 5 6 quilômetros utilizando ela, é certo? Exato. A carretinha ela vai servir como uma repetidora ali, né, para repetir esse sinal nas bordas que não tem, e ela também pode, por exemplo, você não quer investir em torre, só numa carretinha dessa, ela vai funcionar perfeitamente, porque ela vai puxar o backhaul dela, né, a internet que vai Aham, propagar o 4G vai ser por conta da Starlink. Então ela já tem dessa. Starlink embutida nela ali, né? Quer ver? Deixa eu voltar Aham, nela. Aí você vai ver que ela tem uma positivo. Starlink embutida e ela tem uns rádios ali que vai propagar esse sinal. Então, se a carretinha ela não precisa da torre principal para se conectar, sozinha ela se conecta. Positivo. Ótimo. Muito legal. S- Seguindo aqui tem um exemplo de fazenda conectada. Claro que é só um exemplo de sensores IoT que tem nessa fazenda, né? Faltou até a parte de irrigação, mas aqui você vê que a fazenda acontece muitas operações ao mesmo tempo, né? Então, hoje, como eu disse ali no começo, a gente precisa de bastante alternativas de rede aí. Você vê a parte de telemetria, o pessoal tem usado bastante alternativa com Zigbee, com LoRa. Eu trabalhei na Zeus Agrotech, que é uma empresa de clima, né? E a gente usava LoRa lá. E quando tinha um projeto que conectava com 4G, o preço do projeto era bem, bem mais baixo, sabe? Então, o 4G facilita nisso também, porque a conexão via outro tipo de rede, LoRa ou satelital, né, ela aumenta bastante o custo do projeto. Aqui um exemplo, pessoal, hoje em dia é inevitável a gente apresentar isso aqui e o cara falar assim, mas esse projeto não é um projeto que já nasceu morto, que está ficando cada dia mais morto por conta da Starlink, por conta das internet satelital. E aqui a gente esclarece um pouco em relação a isso, sabe, sobre esse ponto. Então aqui é um exemplo de uma fazenda conectada com fibra óptica, né?
E aqui você vê que a fibra chega ali na sede principal e ela está iluminando apenas a sede ali, né? Todas as partes da fazenda tá escuro, pensando em conectividade. Aqui já é pensando na conexão com o Starlink. Você vai iluminar, tem um Starlink na sede, tem um Starlink na sua máquina ali, tem um Starlink no seu pulverizador, na sua casa de bomba e assim por diante. Tudo que você quiser conectar vai ter que ter uma Starlink. E aqui é o 4G, né? O 4G com uma rede você vai conectar, vai clarear toda essa área. Então, o 4G ele vai ser por muito tempo, é difícil, bem difícil, o sinal satelital acabar com o 4G. Você vê hoje empresas como Vivo e TIM investindo cada vez mais em suas redes, porque eles sabem que, a satelital, por exemplo, aquela até a própria Starlink, né? O pessoal do Elon Musk lá lançou um celular que vai falar via satélite, vai ter internet. Aquilo está bem distante, aquilo ainda é uma coisa que é apenas para emergência, os testes é para apenas emergência, apenas mensagem de texto, não tem nada de conectividade ainda. Mas não é de se duvidar, mas assim, está bem distante e quando esse celular chegar vai ficar iluminado mais ou menos desse jeito aqui, né? Vai ficar cada um, vai ter vai ter que ter seu celular, seu hardware ali para conectar. E a rede 4G, ela ilumina dessa maneira aqui. Então a gente vê que a rede principalmente privada, né? Que ela não vai, você não vai oferecer seu dado ali para a região. Por exemplo, a gente fala bastante sobre rede privativa e rede pública, né? A rede pública, até o nosso diretor aqui fala, ela não é ruim, ela só é pública, né? Então, se você coloca uma torre de qualquer empresa pública ali na sua fazenda, toda a sua vizinhança, talvez você está perto de algum vilarejo, talvez está perto de alguma cidade, e essa fazenda, essa usina tem uma grande operação, com certeza, em algum momento, você vai perder conectividade ali nas suas máquinas, na operação principal sua, porque você vai estar disputando com gente que está mexendo no WhatsApp, está vendo YouTube, está vendo TikTok, está fazendo uma chamada via Teams. Então, uma rede privada, você consegue, além de tudo, ter controle sobre essa rede, você vai ter a rede apenas para você, né? E é isso, pessoal. Perfeito, Gustavo. Eu vou te ler algumas perguntas. Eu tenho algumas que mandaram aqui e outras que mandaram no nosso formulário de inscrição. Tínhamos Tá, uma secção lá para mandar perguntas, tá bom? tá Então, ok. falando ainda da carretinha, o Igor pergunta qual é a autonomia da bateria. A bateria ali, deixa eu só colocar aqui de novo a carretinha. Então, vem um banco de baterias ali dentro daquele, embaixo daquela placa solar ali. Então, ela pode durar até 72 horas. Então, são 3 dias aí de bateria. Isso se não tiver sol, né? Então, porque a gente tem a placa solar, ela vai se alimentando, vai alimentando essas baterias novamente aí com as placas solares. Mas são 72 horas. Ok. Outra pergunta. Pergunta: isso é idêntica a um chip da TIM com a mesma eficiência ou tem resultados melhores? Não, em relação a chip, vai ser a mesma coisa. É o mesmo plástico ali, a mesma coisa. O que você vai ter de benefício comprando o SIM card nosso, por exemplo, deixa eu voltar nele ali, tendo o SIM card da Virtuais, é a questão de atendimento, né? A gente, como eu disse no começo, por ser menor, a gente vai ter um atendimento muito facilitado, você vai conseguir falar com o pessoal nosso muito, muito fácil. E a questão também de ter a plataforma VI, que você vai ter toda a gestão sobre esse SIM card. Agora, sobre a conexão ser melhor ou pior, isso vai ser a rede mesmo. Então, se a rede é da TIM, você compra o chip com a TIM ou com a gente que vai conectar nessa rede, é independente. O que vai fazer é conectar melhor ou pior vai ser a rede. Ele fala aqui em eficiência relacionada à conectividade. Se alguém quiser ligar o microfone para explicar suas perguntas, não tem problema, tá bom?
Eu acho que está habilitado para qualquer um desligar, ligar o microfone. Ok. Vocês me ouvem bem aí? Sim, bom Sim. dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Janderson. Eu faço parte de uma montadora de máquinas agrícolas aqui no Brasil. E a dúvida é referente a um problema que a gente tem. Nós temos as nossas telemetrias nas nossas máquinas que saem de fábrica. Só que a gente tem um problema em relação à conectividade, né? Porque o cliente, ele basicamente ele consegue visualizar bem a máquina quando a máquina chega perto do barracão que ela conecta no Starlink. Mas não é isso que os nossos clientes querem, né? Os nossos clientes querem que em tempo real ele está na fazenda, está na praia, está em outra fazenda, ele está acompanhando o quanto que a máquina dele está produzindo ou não. Só que o 4G que a gente tem hoje, que sai de fábrica com as nossas parceiras, não é tão eficiente, né? Então, é como se fosse um celular, né? Hoje, se a gente sai da cidade, o nosso celular já quer conexão. E a gente está buscando soluções para resolver esse problema, né? Então, basicamente é isso que eu queria entender, né? A diferença de o porquê que a gente poderia entrar em parceria talvez com a Virtuais e deixar de lado os parceiros que a gente tem hoje, né? A gente procura hoje uma eficiência em relação à conectividade. A questão de suporte, isso já ajuda bastante, né? A gente não depender, talvez, de ficar ligando para um até achar um contato, isso já é de mais-valia, né? Mas aí uma outra dúvida seria a questão mesmo da conectividade, né? O que vocês entregam de diferente em relação ao que a gente já tem hoje? Ô, Jantos, bom dia, obrigado pela pergunta, viu? Então, cara, hoje na fazenda, como você citou lá, não tem conectividade nenhuma, certo? Uhum. Alguns talhões deve chegar uma conectividade pouca, assim, de rede pública, né? Pode acontecer também, deve acontecer em alguns casos. É, e aí, cara, a nossa rede privativa, ela entra como aquela foto ali, aquela foto final ali, deixa eu voltar para ela aqui, mas ela vai iluminar a fazenda toda do cliente de vocês. O cliente de vocês hoje, ele tem duas alternativas, né? A alternativa principal é colocar uma rede e a privativa é o que faz mais sentido para o seu cliente, porque vai ser uma rede própria ali para ele conectar tudo que ele tem na fazenda, relacionado a sensores IoT, né? E se for um cliente, por exemplo, esse cliente tem apenas. Esse caso acontece pouco, tá, Jantos? O cara tem apenas duas, três, cinco máquinas em funcionamento simultâneo ali sempre. Esse cara compensa comprar cinco Starlink. Eu até falo isso pro pessoal. Se for para conectar apenas celulares, não compensa colocar uma rede dessa, não. Agora, se o cara já tem ali suas 15, 20 máquinas conectadas, aí faz bastante sentido ele ter uma rede privada na fazenda dele. Gustavo, Opa, deixa eu contribuir também aí para a resposta, tá? Ô, por favor, Janderson, e João. aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo, João. Beleza, o Janderson Obrigado Macedo, pelo meu amigo de convite, longa hein? data. Hoje ele é um profissional diferenciado, ele atua hoje na Horsch. Hoje ele é das pessoas lá do time de suporte lá da Horsch. Os Então caras a é bom, gente hein? está aqui, boa demais. Ô, Janderson, então é assim, né? O que o Gustavo trouxe para a gente com relação a essa conectividade. E aí, para exemplificar, cara, o que eu vou te falar? Vamos pegar um conjunto da Horsch hoje com um trator aí de 355 cavalos, 400 cavalos que seja, uma plantadeira de dimensões maiores aí da Horsch. A gente está falando de valores aí próximo a 3 milhões, 3 milhões e meio de investimento que o produtor faz, né? E aí ele coloca esse conjunto para trabalhar e numa área, numa fazenda onde não tem conectividade ou conectividade bem restrita. Consequentemente, ele vai ficar limitado. Por quê? O produtor, vamos supor que ele tá lá a fazenda dele é lá no Mato Grossão, ou Na lá Bahia, no né? Xingu, ou na Bahia, e ele está em São Paulo. Ele quer acompanhar a operação em tempo real, que é um negócio hoje que é muito comum, por conta de conectividade, ele fica limitado. Vamos falar de produtividade de propriedades menores, no Paraná, onde tem bastante diversificação dentro da fazenda. O cara tem lá uma silvicultura, né? Tem piscicultura, ele tem uma usina fotovoltaica, então o cara quer saber quantos que está gerando lá, né, em KVA, essa usina fotovoltaica, ou se os tanques da piscicultura dele tá todos em funcionamento, porque a gente sabe que a partir de um momento, dependendo da quantidade de peixe que você tem por metro cúbico ali, isso pode impactar, pode vir a morrer, sei lá, o cara tem
uma granja lá e quer saber qual que é a temperatura, o nível de gás que tem, gás carbônico dentro dessa estufa. Então, quando você traz a conectividade e em abundância, você, como o Gustavo colocou, você consegue conectar várias coisas, né? E você consegue ter informações em tempo real e você consegue aplicar as ações, as soluções que você precisa antes que comece a impactar na sua receita dentro da fazenda, né? E aí, trazendo isso para o nosso lado, a Antonella vai falar sobre os projetos de linha, redução, a economia que você tem quando você planeja uma fazenda, é, ela é enorme. E você precisa de conectividade, porque você fez um projeto de linhas, por exemplo, no escritório e mandou para a fazenda, chega lá, você precisa alterar alguma coisa, você consegue fazer isso em tempo real, ou o cara do escritório consegue fazer isso lá no escritório com um pouco mais de ferramentas ali, né? E consegue mandar isso via WhatsApp pro operador que está lá no trator, ele consegue fazer um download do projeto atualizado e já fazer a operação em campo, né? Então, quando a gente fala sobre conectividade, realmente é isso, né? A tecnologia ela é bem-vinda quando ela é funcional, né? E é isso, a nossa parceria com a Virtuais é caminhando nesse sentido aí. A Antonella falou lá em transformar a agricultura autônoma, né? Mas sem a conectividade a gente não vai conseguir fazer isso, tá? E a Virtuais, ela tem se mostrado aí muito capaz, né? Ela vem trazendo melhorias e desenvolvimentos para o agro, aproveitando todo o background, todo o know-how que ela já tem no telecom, trazendo isso para o agro aí, e eu tenho certeza que eles vão tem uma oportunidade enorme e eles vão revolucionar isso aí. Legal, João. Obrigado, João. Obrigado, Gustavo. Acho que foi interessante, acho que tirou minhas dúvidas. A gente mantém contato, o João tem meu contato aí, pessoal, para a gente tirar outras dúvidas e quem sabe aí a gente não fazer alguns testes para alavancar isso. Basicamente, a ideia seria que isso saísse já com valor agregado das máquinas, sabe? Para não, assim, entre aspas, não ter custo ao cliente final, né? Assim como a gente faz já com as nossas conectividades hoje, né? Mas legal, obrigado pelos esclarecimentos aí. Valeu, Jantos, a gente que agradece. Eu até vi, ô Jantos, um equipamento seus bem interessante ali, que é aquela plantadeira autônoma, né? Ela fazendo alguns testes aqui na Bahia, e ela faz sentido que ela ter conectividade para rodar ela. Isso, ela está em testes ainda, né? Ela não está Aham, homologada em tratamento, mas basicamente uma plantadeira automatizada, na verdade, né? A gente pode chamar autônoma porque as legislações brasileiras elas não permitem que você não tenha controle sobre a máquina, né? A gente entendi. chama de automatizada, mas é basicamente isso, né? Vocês falaram aí sobre conectividade. Hoje, a agricultura sem isso, a gente não tem eficiência e produtividade, né? Que é o que relaciona um bom cliente e um bom equipamento. Mas obrigado aí, pessoal. Valeu, Jantos, a gente que agradece. Pode seguir, ô Antonella e João. Se tiver mais alguma dúvida, Certo, tenho bastante pergunta para você. Só um minutinho, eu vou compartilhar a minha tela aqui. tá. Aí vocês me avisam. Eu- As perguntas que nos mandaram no formulário eu coloquei. Então, a primeira foi: consigo implantar uma rede dessas onde não tem internet? Eu acho que você já respondeu, mas se quiser Sim. adicionar alguma coisa. A gente consegue adicionar onde não tem internet, que a gente coloca uma internet ali opcional, né, que é a Starlink. A gente consegue fazer isso. A gente faz de duas maneiras, geralmente. A gente pede para ter uma fibra, né, na torre. Se esse cara não tem a fibra, a gente coloca Starlink. E quando pode, por exemplo, é um projeto bem robusto, como uma usina ou um grande grupo de fazenda, a gente coloca redundância, né? Tanto a fibra e a Starlink como redundância, para essa rede nunca cair. Certo, perfeito. A próxima: qual o raio de abrangência? Não está especificado para quê? Sim. Pensando eu até falei sobre ali, mas o raio não vai ser tão limitante, né? Pensando numa torre, vamos chutar aí de uns 50 metros de altura, até menos. O raio não é limitante, pensando em uns 20 quilômetros. Uhum. O que vai ser limitante nesse caso é sempre topografia. Topografia é uma coisa que a gente, por exemplo, até o cliente fala quanto que é para fazer minha fazenda, fazer o projeto da minha fazenda.
a gente fala, cara, deixa eu ver a topografia de sua fazenda, deixa nossos engenheiros fazer o estudo, porque eu posso estar te vendendo uma coisa que você precisa de bem mais ou bem menos, né? A Uhum. gente sempre fala em topografia. Tá. Próxima. Considerando a variabilidade espacial e temporal de fatores como fertilidade, umidade e microclima, com o uso de plantio em taxa variável, pode ser integrado a modelos de aprendizagem de máquina para criar um sistema de recomendação que não apenas otimize a produtividade, mas também preveja e se adapte a estresses bióticos e abióticos ao longo do ciclo da cultura. Isso podemos talvez falar no final, porque não vem da sua. Ainda compensa investir no share de link ou existem opções eficientes com custo mais baixo? Essa pergunta ela é assim, alguns clientes usam bem o Operation Center, né? E o JD-Link vale sim o investimento. Até o Diego está na chamada aqui, é o nosso gerente de agronegócio do Brasil, né? E ele fala bastante. O JD-Link, as informações que o Operation Center traz em relação a você fazer as manutenções da máquina, você entender o que está acontecendo na sua máquina, são muito grandes, né? Então, compensa sim. Para as máquinas de John Deere aí, compensa. Tá. De que forma a conectividade no campo pode transformar a tomada de decisão em tempo real nas propriedades rurais, especialmente no uso de maquinária agrícola e no planejamento das atividades? Então, essa pergunta reflete muito, na minha opinião, a parte de telemetria, né? Hoje Uhum. você vê o que está acontecendo ali, tomar decisão em tempo real, por exemplo, numa colheita de soja ali. Os operadores, você tem a telemetria ali, você está apontando, tem a telemetria, você está vendo através da conectividade ela online ali, tem o seu time acompanhando. É o que geralmente a usina faz. A usina tem um time, o pessoal chama de COA, né? Centro de Operações Agrícolas bem grande em usinas. Então o cara tá ali apontando sempre que tá faltando caminhão, esperando caminhão, esperando caminhão. O cara toma uma decisão na colheita que é aumentar essa quantidade de caminhão. Ou a quantidade de manutenção que tá, quantidade de tempo parada, né? Tem alguma coisa errada. E a partir disso ele toma a decisão. Então a conectividade ela transforma nesse sentido, né? E algumas tantas outras em relação à irrigação, por exemplo. O pivôzero ir lá desligar o pivô é uma coisa. Você entender o que está acontecendo, qual foi a sua lâmina d'água e pegar isso de toda uma safra, um relatório, e não só anotado num papel que o cara pode esquecer ou anotar errado, faz toda a diferença. Se eu for falar de citar tecnologia uma a uma aqui, a gente vai ficar bastante tempo, mas toda a tecnologia, assim como telemetria de máquinas e pivô, parte climática, né, nem se fala, agora vai começar o pessoal de plantio e a gente só vai ver falar em clima, parte de MIP também, o pessoal vê a monitoramento ali em tempo real, tudo isso a conectividade transforma a agricultura através disso. Certo. Próxima, Gustavo, quais os principais diferenciais da rede privativa da Virtuais com relação às redes mais comuns Vivo e TIM? Já fala um pouco, mas se quiser acrescentar. Sim, a rede, o principal diferencial nosso é que a gente é privado, né? Então, você não só vai ter acesso à sua rede quem você quer que tenha acesso. Então, por exemplo, se a sua fazenda tem 30 funcionários, por exemplo, você quer que 10 que são mais liderança ali tenham acesso a essa rede, apenas eles vai ter o SIM card, pode ser SIM card físico, né? Você colocar um a mais no seu celular, ou pode ser um eSIM, por exemplo, só eles vão ter esse acesso. Só eles que têm esse SIM card da Virtuais vão ver a rede, na verdade. Os outros não vão nem saber que essa rede existe. E alguns outros benefícios é que o nosso atendimento é 24/7, né? E você, por a gente não ser tão grande igual esses caras, você vai conseguir falar comigo aqui, pensando numa rede privativa. Você vai ter acesso a mim mesmo, a nossa equipe, né? Ao Diego que está aqui nessa chamada, que é o nosso gerente. Você tem muito fácil acesso a todo mundo da nossa empresa. E com isso, as soluções são bem mais rápidas. O atendimento e por ela ser privada são coisas que facilitam. E outra coisa, a gente vai fazer uma rede dimensionada para o cliente ali, o que ele precisa mesmo. Até o Diego sempre fala, como se você fosse a rede privativa, a rede pública, é como se fosse comprar uma roupa para você, para uma ocasião especial.
Se você for no shopping ali, você vai cair, vai chegar naquele evento lá, se for no shopping comprar uma roupa, talvez tenha chance de alguém até ter comprado uma roupa igual a sua. Você chega lá e tá igual aquele meme do Homem-Aranha lá, todo mundo igual. E agora, uma rede privada é como se você fosse no alfaiate, fizesse tudo nas suas medidas ali. É uma coisa que nunca vai ter alguém que fez igual a sua. Rede privativa. E outra coisa, não estou criticando a rede pública, como eu citei aqui há pouco, o diretor nosso sempre fala, a rede pública ela não é ruim, ela só é pública, né? Então todo mundo tem acesso a ela. Certo, perfeito. Se mais alguém quiser mandar perguntas no chat ou prender o microfone, pode ficar à vontade. Quais maiores desafios para a implementação de uma rede de grande alcance em uma fazenda, onde todos os pontos precisam possuir conexão? E quais os cuidados de segurança de uma rede dessa? Então, o desafio geralmente para a implantação de uma rede privativa, uma rede 4G na fazenda, é a topografia, né? Então, se você pega fazenda de grãos aí no Brasil hoje, pensando em oeste da Bahia, pensando em Mato Grosso, claro que tem exceção, mas geralmente são áreas muito retas. Então, esse limitante, ele meio que cai por terra aí, né? Agora, os cuidados em relação à rede, a gente toma esses cuidados, né? Como o implantador da rede, a gente tira todas as licenças na Anatel. É, esse é um cuidado que deve se tomar. A gente vê alguns casos aí de clientes tendo redes sendo fiscalizada pela Anatel, e aí é crime, né? É coisa que não está vinculada à Anatel ali, é esse crime. Outros cuidados é em relação à ANAC, né? Então, se tiver pista de pouso ou perto de cidade, a gente tem que tirar essas liberações com a ANAC também. Então, parte de segurança vai ser mais ou menos isso. Ok, perfeito. Essa vamos deixar para o final, porque para nós, eh, como você vê o futuro do M2M, máquina conectada com máquina, onde uma enxerga a outra e compartilha os mapas de área trabalhada? E o que a solução do 4G privativo se torna um diferencial para isso? Hoje se você coloca uma rede nossa na fazenda, você pega uma telemetria que já trabalha com M2M aí, né? Máquina vendo a outra máquina. Pode ser tanto uma telemetria vendo uma pulverização, uma máquina vendo a outra, ou até você está aqui a Precision Plant, né? Que tem uma nova plataforma chamada Panorama. Então você consegue, através do Panorama, ser conectado à máquina ali, através da rede, né, 4G, e aí você vai ver o que uma máquina plantou e o que a outra plantou. E quando essa máquina chegar, o que uma plantadeira plantou, a outra plantou. Quando essa plantadeira passar em cima da área que a outra trabalhou, vai ter corte de seção. Então, a rede privada é um grande diferencial nesse sentido, porque o plantio, por exemplo, ele não pode ter perca de sinal, né? Assim como GPS, os sinais GPS no plantio. Quando perde esse sinal, o cara tem que parar. E aí, se você está trabalhando com essa tecnologia de M2M, se você tiver uma rede que ela pode cair ou oscilar, então ela não faz tanto sentido. E a rede privativa, com essa segurança de dados, ela vai te entregar isso. Perfeito. Você tem mais alguma? Não. Então, essas são as perguntas. Vamos. Se não tem mais ninguém no chat ou querendo falar no microfone, vamos passar para a palestra do João. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui cortou. Tô te ouvindo, Positivo. Tá. tô te ouvindo. Aqui eu cliquei em alguma coisa errada e parei de escutar. Estamos te ouvindo, sim, Antonella. Tá bom. Eu vou compartilhar a minha tela para sua palestra, tá bom, João? Positivo, Antonella. Tá, só um minutinho. Ok. Vendo a tela, né? Agora sim, Antonella, agora a gente consegue ver. Tá, perfeito. Eu vou desligar o meu microfone. Perfeito. Bom, pessoal.
A ideia aqui era passar rapidamente aqui sobre o mercado atual, né, e as perspectivas aí para 2020, para 25, 26. É, Hoje a gente está acompanhando aí o cenário geopolítico, né, mundial, e isso com certeza impacta bastante. Na realidade, o nosso intuito aqui é compartilhar com vocês um pouco aí como é que a Verde está vendo isso e já se preparando, né? Porque o agro é assim, ele é sazonal, ele traz aí algumas dificuldades durante cada ciclo, e a gente está sempre procurando de alguma forma a trazer um pouco mais tranquilidade, ou seja, ajudar o produtor a passar isso com mais tranquilidade, né? A agricultura de precisão, ela tem esse potencial, né? Então, são números aí que são números públicos, né? Hoje, o Brasil é o maior exportador de soja, café, açúcar e suco de laranja, hoje. Do que eu comentei aqui, então, alguns produtos que sofreram o embargo aí, né? O tarifaço do Trump. Hoje, no que a gente tem acompanhado, eu estava essa semana com um cliente na região de Catanduva, o pessoal da Herbicate, e aí, para ele, o mercado onde ele está inserido, né, o mercado cana-de-açúcar, está sendo bastante impactado. Por quê? Já é um segmento que já sofreu o tarifaço, aí já sofreu as sanções aí do governo americano, né, em 50%, ou seja, 50% aí das receitas dele já foram impactadas. Hoje, alguns clientes que tinham mudado toda a sua produção, principalmente pela a mudança que teve, a Coca-Cola anunciou que ia utilizar açúcar da cana-de-açúcar, então isso gerou toda uma especulação no mercado e daqui a pouco veio aí as tarifas do Trump e isso impactou diretamente. Muitas usinas, principalmente aqui no Sudeste, foram impactadas, tinham transformado ou tinham migrado a sua produção, boa parte de etanol, para açúcar e principalmente o açúcar escuro, né? O mascavo, que é consumido bastante nos Estados Unidos. E agora com isso a comercialização foi impactada. Isso é em cadeia, né? Então, esse segmento vem sofrendo bastante desde que foi anunciado essas tarifas. Mas o Brasil, o agro brasileiro, ele é bastante resiliente, né? E aí o próprio setor já estão criando aí ferramentas para que possa mitigar o impacto da diminuição da exportação para o mercado americano, tá? Ah, Hoje também o Brasil está aí entre os maiores produtores mundiais aí de carne bovina, frango e milho. Então, se a gente pegar das culturas que eu comentei até agora, soja e milho e aí cana-de-açúcar, hoje a Verde tem uma participação muito forte, né, na área de grãos e produção de cana-de-açúcar. E a gente vem adotando algumas ações aí que possam trazer realmente conhecimento, informações, dados para o produtor para que ele consiga enxergar isso, né? E enxergar, vamos trazer alguns exemplos aqui para a soja. A Verde recém liberou aí a ferramenta que faz desligamento no rastro do pulverizador, né? Então, os projetos já trazem aí a opção do produtor fazer o desligamento no rastro do pulverizador. Com isso, pode gerar entre 4 e 6% de economia de fertilizante e semente. Então, isso tem um impacto grande para o produtor. Então, são formas que o produtor tem hoje para mitigar os impactos aí externos que tem dentro do seu segmento, né? Então, pessoal. Isso não muda muito o impacto, a importância do agro hoje no cenário mundial, né? O Brasil hoje é responsável por 25, o agro hoje é responsável por 25% do PIB do Brasil, e o Brasil tem uma participação muito importante lá fora, né? A gente está falando aí de mais de 70 milhões de hectares cultivados, é muito expressivo isso. Isso só reforça que nós, quanto montadoras, quanto empresas que desenvolvem tecnologia, soluções para o agro, a gente tem que manter focado, a gente tem que se manter motivado e fazer com que essas dificuldades que acontecem lá na ponta possam ser mitigadas através do nosso trabalho, né? Hoje, cada vez mais, a demanda para a tecnologia ela é presente e é crescente, né? Então, a tecnologia, a sustentabilidade, a produtividade. Hoje a gente tem esse desafio enorme aí de produzir mais na mesma área.
Então, só a agricultura de precisão tem esse potencial, tem esse retorno rápido, né? Como eu falei aqui agora há pouco, com relação ao desligamento no rastro do pulverizador. Plantadeiras que tem aí, que são equipadas com um sistema elétrico aí nas linhas, né, de plantio. Então, são ações que a gente tem que continuar levando para o campo. É lógico que a gente tem que, de forma coesa e concisa, mostrar para o produtor, porque hoje o produtor ele é muito sensível, né, a novas tecnologias, porque são, como a gente falou, como o Gustavo citou na apresentação dele lá, a questão da conectividade, é um monte de informações e muitas vezes o produtor lá, ele não tem tempo e não tem pessoas aptas a fazer uma interpretação de todas essas informações. Então, por isso que cada vez mais a tecnologia ela tem que ser simples, né? Ela tem que ser funcional e simples, efetiva e de qualidade. Então, esse é o nosso desafio aí hoje, tá? Falando um pouco agora sobre transformação digital no campo, tá? Então, esse crescimento acelerado aí da adoção de GPS, os drones, sensores, softwares de gestão, então são todas ferramentas que estão no campo hoje, já é uma realidade, né? A questão de drone hoje aí, em muitas propriedades que nós atuamos, principalmente porque o nosso cliente ele tem esse perfil de mais tecnologia, né? Eles já estão utilizando tecnologias como o drone, por exemplo, e precisa de conectividade, e precisa de informação, e precisa de planejamento, né? Então, hoje tudo isso anda muito junto. E uma coisa depende muito da outra, né? Porque senão acaba sendo difícil, acaba não sendo usual, não facilita a vida do produtor. Então, a gente tem que investir em pesquisa, investir em desenvolvimento, investir em pessoas também. A gente sempre fala em algumas reuniões ou seminários, congressos que a gente participa, a gente acaba fazendo uma brincadeira lá, perguntando qual que é o maior desafio hoje do agro lá. Quanto empresa de tecnologia, né? Qual que é o maior desafio? Então, pessoas dizem que são realmente preço, valor da commodity, outros dizem, pessoas, outros dizem, a integrar tecnologias. E para a gente, o nosso grande desafio hoje é a conectividade, porque de nada adianta a gente fazer um desenvolvimento, trazer inovação para o campo, mas se não tiver a conectividade aí que o Gustavo tanto falou aí na primeira parte da reunião, tá? Redução de custos. Isso aqui, a gente está falando de tecnologia. Hoje, o potencial, como eu disse agora há pouco, soluções simples, como desligamento no raso do pulverizador, pode te trazer umas economias de 4, 6%. Mas hoje a gente tem potencial de trazer tecnologia, agregar, consorciar ferramentas e soluções e trazer, aumentar essa economia, né? Com isso, aumentando também a produtividade aí do produtor, tá? Hoje, nós passamos a ser um país que já é enxergado, já é visto como referência em inovação, né, na agricultura tropical. Hoje, a gente tem regiões aí que conseguem fazer até 3 safras, tá? Então, consorciando algumas culturas de menores ciclos. Então, tudo isso está sendo possível hoje, não só no investimento em tecnologias para cultivo, plantio, planejamento, mas também em tecnologias que são feitas lá, pesquisas no melhoramento genético, tudo isso é um conjunto, né? É, a gente falando sobre uma pirâmide de produtividade, a gente enxerga que lá na base está realmente pesquisas que são indispensáveis para a base dessa pirâmide, que é a fertilidade, né? A fertilização, a adubação, né? Que é a base de tudo isso. Aí depois a gente vem subindo ela e vê tecnologias na distribuição, que controla a população, profundidade, tudo isso vem impactando e vem nos ajudando a realmente ser essa referência aí no mercado, tá? Temos ainda espaço, né? Um espaço enorme aí para expansão. Menos de 30% daqueles 70 milhões que eu citei no slide anterior são áreas que utilizam a agricultura de precisão. Então, olha só, o potencial, a oportunidade que nós temos, né, quanto empresas de tecnologia. Hoje, em algumas regiões aí são muito carentes realmente de tecnologia, não só na parte de planejamento, mas desde lá do preparo do cultivo, do plantio, do cultivo, da colheita. Então, são oportunidades que nós temos aí de realmente trazer soluções que possam impactar ali na redução dos custos e no aumento da produtividade, desses clientes lá na ponta, tá?
E, bom, aí fechando, né, oportunidades para as empresas que oferecem soluções conectadas. A gente falou sobre isso lá. Hoje, é um exemplo disso é o que a Verde está fazendo com a Virtuais, né? Então, a gente não consegue, por si só, oferecer uma única tecnologia, uma única solução, porque hoje o cliente, ele não. Antigamente, você chegava num trator. O Alexandre de Souza está aí no call. A gente chegava há 8 a 10 anos atrás num trator, tinha 5 6 monitores lá. O operador tinha que estar olhando para cada uma dessas telas, porque cada uma dessas telas trazia uma informação, cuidava de uma parte ali da operação. Hoje a gente tem uma única tela, né? Às vezes com multitela, subdivididas ali, que você precisa estar atento aos detalhes, às informações que ela traz, e depois que a gente efetuou ou planejou essa operação, o produtor ele precisa ver isso lá no escritório ou lá na casa dele, ele precisa olhar num tablet e ver o que está acontecendo, o que aconteceu, tomar ações baseadas nisso. E ele tem que entrar num único lugar, realmente para ter todas as informações que ele precisa para ele tomar as ações necessárias, né? Ele não pode mais hoje entrar no meu aplicativo, no aplicativo da Verge, no aplicativo da GCO, no aplicativo da Precision, no aplicativo da Virtuais, em diversas páginas, plataformas, para pegar as informações que vai impactar no negócio dele. Não, ele precisa ter isso hoje de forma simples, né, e objetiva. Então ele precisa fazer uma leitura prática disso e tomar as ações necessárias que vai impactar positivamente lá na empresa dele, né? Que cada uma dessas fazendas hoje virou realmente uma empresa, tá? E é isso, pessoal. Eu queria trazer só um pouco desse insight. Isso é um pouco de como a Verde vê hoje o mercado aqui no Brasil e a gente continua investindo e acreditando muito aí no agro brasileiro, tá? Certo, obrigada, João. Não sei se tem alguém que queira fazer uma pergunta, alguma dúvida, podem colocar no chat ou ligar o microfone, tá bom? Vamos passar para a parte final. Eu vou mostrar um pouco Tá. do Launchpad para vocês. Eu vou fazer bem rapidinho para não tomar muito tempo, porque já passamos um pouco da hora que tínhamos programado, mas eu queria passar algumas coisas para vocês, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela agora. Certo. Está aparecendo a minha tela, certo? Positivo, Antonella. Certo. Então, por que que o nome da parte que eu vou explicar para vocês se chama Descomplicando os Projetos de Linhas com o Launchpad? Porque a Verge veio para quebrar um pouco esse paradigma ou essa ideia de que fazer projetos de linhas é muito difícil, é só para quem está muito preparado, é só para quem tem o uso do AutoCAD, do Civil 3D muito bem preparado. Só para quem sabe muito sobre Civil 3D. Então, hoje com a Verge, nós fazemos projetos de linhas sem estar baseados num software como o Civil 3D, que ele é muito complexo. Ele se faz totalmente online e de uma forma bem simples e automatizada. Então, ele vem para quebrar um pouco essa ideia e mostrar que tem outra forma de fazer projetos que não é a tradicional que vocês conhecem. Então, aqui sobre a esquerda, eu deixei o nosso QR Code que vai levar vocês para a primeira imagem da nossa plataforma. E à direita, vocês têm uma simulação de como hoje o software está trabalhando e mostrando o que nós falamos de rota completa. Então, hoje, nós criamos os projetos e ele já cria as manobras para nós em forma automática. Mas não é só a manobra no final da linha, conectando as linhas. É a rota completa de entrada e saída do talhão. Então, se o meu talhão tem obstáculos, se eu tenho bordaduras, ele vai calcular tudo, como passar ao redor dos obstáculos, vai fazer as bordaduras e vai conectar com as linhas de dentro. Então, eu vou parar de compartilhar para compartilhar uma outra aba diferente para vocês. Só um minutinho, para ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá, ok.
A ver se esse. Vocês estão vendo aqui a tela inicial? Quando vocês escaneiam aquele QR Code que eu coloquei no slide, ele vai levar vocês para essa primeira tela. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos hoje conexão com o Operation Center da John Deere, com o software da PTX Trimble e com o software da CNH. O que isso significa? Isso veio para facilitar também a vida de quem já usa, por exemplo, o Operation Center. Quem já usa o software da John Deere e ele já tem os seus limites mapeados lá com precisão e tudo mais, é só conectar através do Operation Center. Ele vai entrar com as suas credenciais lá do Centro de Operações da John Deere e vamos sincronizar as duas plataformas para trazer para o Launchpad os limites que vocês têm lá, fazer o projeto de linhas e exportar o projeto direto para o Operation Center. Então, se tiver a conectividade lá no campo, é só baixar o projeto de linhas lá direto no monitor. Se não tiver essa opção de trabalhar com o Operation Center, ou a PTX ou a CNH, vocês podem criar uma conta regular, que ela não vai ter limites e vocês vão ter que colocar os limites lá manualmente na plataforma, tá? Que é essa forma, essa que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Depois que vocês logaram, criaram o seu usuário, seja através do Operation Center ou não, vocês vão ver esse mapa aqui e vocês vão ir colocando os seus limites. No menu, quando vocês clicam aqui embaixo à esquerda no menu, ele abre várias abas, que são as secções que o Launchpad tem. Então, para vocês terem uma ideia, no equipamento eu cadastro os equipamentos da fazenda, nos arquivos eu carrego limites ou os terraços, se eu mapeio os terraços eu carrego aqui nos arquivos. Os talhões é onde eu consigo editar. Se eu quiser fazer algum ajuste manual do meu talhão, dividir o talhão, renomear cliente fazenda e talhão, eu faço tudo aqui nessa aba de talhões. Eu vou fazer alguns exemplos de projetos para vocês verem como ele é rápido e fácil de trabalhar. Aqui eu tenho um monte de talhões. Eu vou pegar um aqui, eu vou clicar nele, eu vou ir para novo projeto de linhas numa área de 200 hectares. Eu vou escolher a operação, porque no Launchpad eu posso fazer projetos para plantio, para pulverização, preparo de solo, o que eu precisar fazer. Aqui eu vou selecionar o equipamento, essa lista vem lá daquela aba que eu mostrei para vocês, que eu cadastro os equipamentos. Aqui ele traz a largura que eu cadastrei. Naquele cadastro de equipamentos, eu consigo colocar informações como velocidade de trabalho, velocidade de manobra, raio de giro para fazer a manobra respeitando o meu raio de giro. Eu consigo colocar as dimensões de largura dos pneus e distância entre os pneus para fazer o desligamento no rastro do pulverizador, por exemplo. Então, tem várias coisas lá no equipamento que é importante cadastrar para trazer, que seria essa tela que vocês estão vendo aqui. Consumo de combustível, ele vai calcular, usando essas informações mais precisas vão ser os cálculos e o resultado que o Launchpad vai me entregar. Então, eu vou selecionar um equipamento, teste que eu tenho, eu vou colocar uma largura um pouquinho maior. Aí eu vou colocar aqui quantas passadas de bordadura eu quero. Passadas internas eu não tenho limite interno, então ele não vai criar. Mas se eu tiver um limite interno, ele vai fazer passadas ao redor daquele limite. Eu tenho algumas opções avançadas, eu vou habilitar por enquanto só a declividade. E vou criar o projeto e vou pedir para vocês contarem quantos segundos ele leva para fazer o projeto, porque eu vou falando e ele já terminou. Então, realmente, ele é muito rápido e ele é automático para fazer o projeto de linhas. Como que ele escolheu o primeiro sentido de trabalho? Porque ele analisou todos os sentidos de linha e ele traz para mim esse que está marcado aqui embaixo, se vocês conseguem ver. Esse sentido de trabalho, né, esse aqui que vocês estão vendo, esse sentido de trabalho assim, ele escolheu aqui, perda de solo. Por quê? Porque esse é o melhor sentido para que a declividade seja a mínima possível. O que cada cor desse mapa que vocês estão vendo significa? Ele analisa a declividade ao longo da linha. Então, as partes mais verdes, vocês têm uma declividade menor, essa parte da tabela. Quando vocês começam a ver áreas amarelo, laranja ou até vermelho, é porque a declividade aumentou. Então, o risco de ter perda de solo por erosão nas áreas laranja, vermelhas são maiores. Eu vou trocar o sentido de linhas para vocês verem como que muda o mapa de declividade quando eu troco a linha.
Agora eu vou clicar aqui em cima e ele já vai trocar as linhas para mim. Trocou e o mapa ficou muito mais amarelo, laranja e tem aqui alguns pontinhos de vermelho. Então, eu posso ir escolhendo o sentido de trabalho que eu quero fazer. Aqui eu tenho também como fazer o menor número de passadas. Então, se eu não tenho interesse em saber a perda de solo, se o meu talhão não tiver problema de erosão, eu posso otimizar a operação para fazer menor número de passadas. E ele vai me mostrar aqui. Nesse sentido, para essa largura de trabalho que eu coloquei, eu estou fazendo 42 linhas. A produtividade é de 4,44 hectares por hora. O tempo total ele calculou usando a velocidade que eu cadastrei no meu equipamento. Ele mostra para mim as distâncias. Então agora eu sei quanto que eu vou percorrer de distância total, trabalhando, que são efetivamente as linhas, e não trabalhando só as manobras, certo? Uma área de sobreposição estimada e uma área em falta estimada. Então, aqui eu já tenho o meu projeto pronto que eu já posso, se eu quiser, exportar para o monitor. Aqui nas camadas eu vou desligar a declividade para vocês verem as linhas. E aqui estão vendo que ele já fez as passadas e as manobras. Eu vou dar o play aqui embaixo e eu vou voltar porque ele vai meio rápido. Então, ele começa lá, dá volta, faz a primeira. Estão vendo que ele já conecta com a segunda passada de bordadura. Termina a segunda passada de bordadura e ele já entra nas linhas. Então, ele faz toda a operação de começo ao fim. E depois, o que vai ser acrescentado é ter a opção para pular linhas, por exemplo. Ele aqui está fazendo a manobra mais simples, linha após linha. Mas nós temos também, depois, vamos habilitar a opção para pular linhas, certo? Se tivesse obstáculo aqui no meio, ele ia rodear também esse obstáculo. Então, isso para linhas retas, aqui eu já posso vir à próxima. Posso compartilhar o projeto, que eu vou copiar esse link e vou mandar para vocês aqui no chat. Porque quando vocês compartilham esse projeto, a pessoa que recebe o link não precisa se cadastrar no Launchpad. É só de visualização. Então, para quem faz projeto para o produtor, é muito bom porque ele consegue ver como que o projeto ficou antes de levar para o campo, certo? Dar uma conferida lá. E exportar é realmente criar o arquivo para o monitor. Eu vou deixar essa tela fixa um pouquinho aí para vocês verem quanto de marca de monitor a gente trabalha hoje. Então, hoje nós exportamos para Agres, para CNH, para Fendt, para Hexagon, formato ISO XML, que serve para vários monitores, a Shacto, a John Deere, formato KML, formato para Precision Planting, formato para Raven, para Shapefile, que é um genérico que eu posso estar levando para ver alguma coisa no QX, por exemplo, ou tem alguns monitores que você pode exportar esse formato aqui. Stara, Topcon e Trimble. Vou mostrar aqui o John Deere, que é um dos mais usados. Próxima, aqui temos várias marcas de monitores. Então, temos os Shen 4, GS32630. Na próxima, eu escolho o que eu quero exportar. Então, existe a possibilidade de você selecionar o que você quer exportar. Eu quero exportar apenas as passadas de bordadura com o limite. Eu posso escolher e ele vai exportar apenas isso. Ou eu quero todas as linhas com o limite interno e externo e eu vou para o próximo eu exporto e já cria o arquivo pronto para colocar lá no monitor. Então, essa pasta daqui eu preciso descompactar e colocar no pendrive. Sempre tenham na mente colocar pendrives que estejam vazios, porque às vezes os problemas que dão no campo não são do projeto, não são do monitor, e são do pendrive. Ou um pendrive muito velho, é bom formatar e ter ele vazio com o projeto, tá bom? Aqui, quando eu estou fazendo o projeto, eu fiz em linha reta, eu posso voltar aqui em editar parâmetros e agora ver um cenário em curvas para a mesma área. Vou deixar tudo igual e vou apenas pedir para ele fazer em curvas. Tem duas formas de fazer projetos em curvas. Ou vocês seguem as curvas de nível que nós sugerimos, sim, que vem através do satélite da NASA, e vocês trabalham as linhas seguindo essas curvas, ou vocês mapeiam se tiverem terraços, mapeiam aqueles terraços e vocês podem trazer para a plataforma e respeitar aqueles terraços, usar eles como referência. São duas coisas diferentes.
Então, nesse caso, eu estou pegando essa linha vermelha, que ela não é um terraço construído, não é uma curva de nível construída no campo, e sim uma linha teórica de como é o terreno, certo? Do nosso modelo digital. Nessa linha, eu suavizo ela, porque se eu não suavizar, ela fica com ângulos muito fechados. Então, eu vou suavizar e eu vou pedir para atualizar. E o software agora o que vai fazer vai ser replicar as linhas seguindo essa curva de nível suavizada, para cima e para baixo. E eu posso fazer outros cenários com isso e atualizar. Aí eu posso ir trocando a linha e procurar qual o melhor sentido de linha que eu quero trabalhar. Sim? E aqui eu tenho o mesmo cenário, sim? O mesmo mapa de declividade. Eu posso desligar a declividade aqui. Eu tenho as manobras geradas também. Então aqui ele vai percorrendo todas as minhas linhas. Ele fez a bordadura. Na próxima atualização de manobras vai dar para escolher se eu quero fazer primeiro as cabeceiras ou por último as cabeceiras. Então, aí eu avaliei a rota, certo? Aqui no menu inicial, vocês têm como ver todos os projetos que vocês salvaram. Tem como vir daqui, compartilhar e exportar que eu mostrei para vocês. E eu quero mostrar aqui dos projetos salvos, só apenas para vocês entenderem como que fica algumas coisas. Nesse daqui eu tenho os terraços mapeados. Então, quando eu uso os meus terraços que eu mapeei, são essas linhas azuis que vocês veem. Então, eu repliquei para cima usando essa referência daqui. Esse daqui eu repliquei para cima também. Esse daqui eu repliquei para cima. E tem uma funcionalidade que ela ainda não foi liberada, mas está quase, que é essa daqui, onde eu vou tirar só agora a rota completa, onde nós vamos fazer duas, três, as passadas que eu quiser seguindo esse terraço daqui, e depois eu encontro as linhas com outra referência. Então, tem essas linhas de matação, certo? Que vamos conseguir fazer de uma forma muito simples. Eu vou editar esse projeto que eu tenho salvo só para vocês verem o simples que ela vai ser. Então, aqui, por exemplo, essa parte um que vocês veem aqui, eu vou tirar as linhas vermelhas porque eu não preciso delas agora. Eu tenho apenas duas, então eu vou acrescentar para três. Vou acrescentar para três e atualizar a linha do terraço. Ele vai fazer tudo e vai acrescentar aqui mais uma linha. Agora eu tenho três. Muito rápido, ele levou apenas uns segundos para fazer. Fazer isso manualmente, se quiser acrescentar mais uma linha de matação, eu posso assegurar para vocês que dá bastante trabalho. Então, são coisas que nós estamos acrescentando para fazer para aqui, para os cenários do Brasil. E tem mais uma que eu queria mostrar para vocês. Eu até vou entrar aqui. Hum, temos um cliente no Paraguai que está fazendo bastante projeto com desligamento no rastro do pulverizador. Então, esse daqui, por exemplo, o projeto dele para desligamento no rastro do pulverizador. Sim, então, isso também hoje dá para fazer. Certo. Então, essa seria a minha parte. Eu fiz meio curto, meio rápido para não atrapalhar muito a manhã de sexta-feira de vocês. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Podem ligar o microfone. Se ficou alguma dúvida para o Gustavo ou para o João também. Eu estou deixando aqui os contatos do João e o meu para vocês usarem, fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrar em contato conosco. Gustavo, se você quiser deixar no chat o seu contato, pode ficar à vontade, tá bom? Tá ok, vou mandar lá. Tá bom. E por último, nós queremos agradecer pela presença de vocês. Sabemos que às vezes na correria não dá para estar nos eventos ao vivo. Então esse webinar ele também vai ser colocado lá no nosso canal do YouTube e compartilhado nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos ter mais webinars
Se der certo a organização, vamos ter mais um semana que vem. Aí fiquem ligados lá no que vamos compartilhando para vocês não perderem as informações, tá bom? Se alguém tiver também sugestão de tema que vocês têm interesse em aprender, pode mandar para nós também sugestão. Serão muito bem-vindas. Perfeito. Show. Antonella, muito bom. A gente está vendo aqui quem entrou pelo link, a gente consegue visualizar. Tem as pessoas que entraram direto pelo link do formulário, a gente não consegue ver todas as pessoas conectadas aqui. Mas a gente agradece aí a participação de todos, agradece bastante a participação do Gustavo por ter trazido informações muito relevantes aí para o agro, informações relevantes também aí para pessoas que trabalham aí, profissionais da área, tá bom? Eu que agradeço, ô João. A gente fica à disposição aqui. Se precisar, viu? Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Antonella. Obrigada a todo mundo. Bom final de semana. Igualmente, Antonella. Tchau, Vocês tchau. também. Tchau, tchau.